Bora, pessoal, bora para mais um podcast do esporte. O podcast hoje para a gente falar sobre essa rodada de final de semana, a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e uma rodada que termina com o Palmeiras na vice-liderança, né? Acredite se quiser, o Palmeiras deu um salto absurdo. E eu tô falando aqui, acredite se quiser, isso é algo que não só eu, mas todo mundo ia falando. Se você conseguisse acumular pelo menos 2 vitórias consecutivas, você dá um salto na tabela absurdo. Porque assim, apesar de estarmos na 7ª rodada e o Corinthians ter 14 pontos, muitos times ali no topo, no meio da tabela, embaixo da tabela, à exceção do Fortaleza, eles estão muito próximos em pontuação. Então o Palmeiras, com essa vitória, segunda vitória consecutiva, dá um salto na tabela, um salto de 7 posições, e dorme após essa 7ª rodada na vice-liderança, a 2 pontos do Corinthians. Então é aquilo que falei, eu vou repetir, muita gente vem falando, e eu aqui também, às vezes é uma questão de tempo. Havia um certo pessimismo que o Palmeiras estava perdendo, o Palmeiras estava jogando com o seu time titular e deixando escapar pontos importantes, com o time titular, com a sua força máxima. Era um mau momento. Eu em um dos podcasts falei aqui, é um mau momento, né, do Palmeiras. A partir do momento que a chave virar, o Palmeiras eventualmente pode acumular aí uma sequência de vitórias que colocaria o time de volta na briga pela liderança, na briga pelo título brasileiro. Óbvio que em 7 rodadas é muito cedo para falar em briga pelo título, sim, mas o Palmeiras, pelo elenco, pela consistência, né, e pelos últimos anos, pelo treinador que tem, pelo time que tem, né? E quando eu falo isso, é pelo tempo que eles estão juntos. O Palmeiras é um forte candidato a brigar pelo título brasileiro. Mas vamos começar aí falando rapidamente dos jogos, né? Os resultados dos jogos. Vou gravar um podcast hoje, não vou falar jogo a jogo, né? Até porque todo mundo acompanha, o torcedor acompanha. A gente vai, obviamente, repercutir mais a situação de momento e de tabela. Daí eu começo o podcast falei de Palmeiras, né, brevemente, mas eu vou falar de Flamengo primeiro agora, né? Flamengo e Goiás 1-0, Flamengo consegue um placar econômico num jogo que era óbvio, tá? Era óbvio a forma como o Goiás ia se comportar de maneira defensiva, apostando no contra-ataque. Inclusive, o Goiás teve a chance de empatar essa partida com esqueci o nome agora, tava na ponta da língua o nome, o Apodi, né? O Apodi, o Goiás teve a chance de fazer o gol de empate com o Apodi, o Hugo fez uma boa defesa, e essa partida, ela era rodeada de expectativa por toda aquela polêmica que aconteceu entre o Paulo Souza e o Diego Alves, né? O terceiro goleiro do Flamengo, porque houve essa confusão. A diretoria, a gestão do Flamengo disse que ia se manifestar após esse jogo e havia muita expectativa, porque se perde, aí entra numa crise, numa depressão profunda. A vitória, né, era justamente aquilo que o Flamengo precisava, né, para jogar panos quentes nessa história, e isso se confirmou após o jogo, na coletiva. Tava lá o Paulo Souza e os dirigentes rubro-negros, falaram sobre o ocorrido e foi exatamente o que aconteceu, foi panos quentes, né, falaram que houve uma falta de comunicação, né, que o Paulo Souza ele tinha ouvido que houve essa reunião, essa conversa, não digo que foi uma reunião, essa conversa entre o Diego Alves. A gente fica aqui e aí a gente fica nessa, inclusive esse jogo teve vaia, né? Parcela da torcida vaiou e pedindo mister. Cara, assim, é impressionante, né? O torcedor rubro-negro, ele parece que quer derrubar alguns, né? Não todos. É importante a gente ressaltar isso. O torcedor rubro-negro parece querer derrubar o Paulo Souza de qualquer forma, né? De qualquer maneira. E eu vou repetir, apenas uma parcela da torcida, tá? Então, assim, é lamentável, né? É lamentável porque o time precisa de apoio, mas enfim, o
Flamengo que jogou de uma forma diferente, sabendo que ia encontrar pela frente. E aí, voltando ao assunto, né, do Paulo Souza, ele falou, pô, houve uma falta de comunicação, eu ouvi que houve uma conversa entre o Spindel, né, e o Diego Alves, e ele achou, né, que tentou meio que passar por cima dele, ele falou, pô, o Spindel não falou comigo, e ficou na coletiva ele meio que acabou se exaltando, né, e acabou falando coisas que não deveriam. Jogou panos quentes, claro. São dois caras que provavelmente não vão se tolerar, mas vão conviver, até porque trabalham no mesmo ambiente de trabalho. E, cara, daqui pra frente o que vai acontecer, eu não sei. Acho que é óbvio que a gestão rubro-negra vai trabalhar para tentar, né, manter essas polêmicas um pouco afastadas, pelo menos por um período, né? Porque é impressionante, vai acumulando, é uma fila, né, de polêmicas que vai acontecendo, né? Então eu espero que a gestão rubro-negra faça um trabalho, e óbvio que existe interesse de muita gente para que esses mal entendidos, né, para que essas confusões continuem. É lamentável, né, porque é um clube e são pessoas trabalhando em favor de um clube, inclusive o torcedor, né? Então foi o cenário perfeito para o Paulo Souza, era uma partida que precisava ser ganha. A partida foi vencida, repito, o Goiás teve até uma chance de empatar, foi muito difícil, né? O Goiás se portou da forma como pôde, né? Tem gente que reclama, muito defensivo, né? Muito retranqueiro. O próprio Abel reclamou do Goiás, falando de muita cera. É a arma que esses times têm para bater de frente com times como o Palmeiras, como o Flamengo. Eu não vejo demérito algum. É claro que o jogo não é tão divertido, sim. Mas eu não vou entrar aqui na discussão se é bonito, se é feio. Eu acho que o Flamengo conseguiu aí, usando da sua qualidade, conseguiu o gol que precisava para vencer o Goiás. Porque esse gol seria muito complicado e a gente tem um exemplo do jogo do Palmeiras como exemplo, né? Então foi uma grande vitória do Flamengo. Precisava dar essa resposta após aquela confusão. O Flamengo que estava ali com 6 pontos antes da partida, né? Empatado com o primeiro time na zona do rebaixamento. Essa vitória dá Flamengo escapa ali daquele grupo com 6 pontos, né? Que estão ali, que iniciam a tabela do Z4 e o grupo do Z4 e tem uma sequência de jogos que pode ser favorável, né? Mas a gente sabe que pode ser favorável. Eu não digo que é fácil, tá? Pode ser favorável porque pode ser favorável para uma virada da maré, né? Esse primeiro jogo a gente sabia, contra o Goiás, sabia que ia ser muito difícil, que ia ser um time muito retranqueiro. O próximo jogo no Campeonato Brasileiro vai ser contra o Fluminense, né? E se vence o Fla-Flu, né? Porque o Fluminense tem sido o carrasco do Flamengo, né? Nos últimos jogos. Se vence o Fla-Flu, aí já dá uma guinada, ganha uma outra perspectiva. O Flamengo dá um salto na tabela. Tá? Então é outro contexto. Então assim, eu espero que isso aconteça de verdade. Eu vejo hoje, apesar do clima de bastidor rubro-negro tá muito quente, né? Torcedor querendo a volta do Mister Jorge Jesus, a parte do conselho ali, dos cartolas também querendo. O Marcos Braz obviamente já não tem uma boa relação com o Jorge Jesus, não vai querer. Então eu vejo neste momento um Flamengo, e assim espero, tá? E assim espero, e pro torcedor rubro-negro mais otimista, uma notícia que, assim, não é uma notícia, mas o que eu sinto hoje é que o Flamengo tá calejando desses tumultos, desse ambiente conturbado, e de verdade, eu imagino uma crescente do Flamengo neste momento, né? A partir deste momento. Imagino, se vai brigar por título, se vai conquistar alguma coisa, eu acho que está muito longe, até porque o trabalho do Paulo Souza ainda não convenceu, né? Eu acho que tem que ter sequência sim, mas ele não convenceu, não é um trabalho consistente, né? Não é um trabalho que você vê, pô, tem uma sequência, tem uma continuidade, existe uma melhora. Não, você não vê isso, mas eu acho que é um time que, como um todo, né? O clube, os jogadores, acho que tá todo mundo ficando meio calejado desse monte de crise e as coisas vão começar a se acertar, né? Se vai ter mérito do Paulo Souza, da gestão, eu não sei. E não dá pra gente dizer porque a gente não tá lá dentro, mas eu acho que é um time que
vai tender a melhorar. Pelo menos esse é o momento que eu vejo. Essa é a foto de momento. Se perde o clássico, aí é outra história. Mas eu vejo um Flamengo hoje, um time que está calejando desses tumultos. E eu vejo hoje, se existiam jogadores que estavam fazendo a panelinha, inclusive saiu o boato de que nessa conversa, né, que reuniu Diego Alves, alguns líderes do elenco, Paulo Souza, né, gestão rubro-negra, falaram que queriam a volta do Jorge Jesus, né? Então eu vejo neste momento que está todo mundo meio que se conformando. Vai ser esse o trabalho, vai ser esse o treinador. A gente não tem mais o poder para derrubá-lo, né? Porque a chance que a gente teve, a parte da torcida respaldou, a gestão respaldou, as crises estão acontecendo, as coisas estão se resolvendo. Então eu vejo neste momento um clube ficando calejado e jogadores que, pô, pelo bem ou pelo mal, agora a gente vai ter que jogar. É isso que a gente tem, é isso que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que aceitar. E a partir do momento que o Flamengo entre numa boa fase, pô, aí não tem coisa ruim cara, que consiga derrubar, né? Quando as coisas estão boas, quando as coisas começam a acontecer de forma natural, a galera começa a se tolerar, né? A raiva passa a ser tolerância e da tolerância partem para o amor, né? Então, não sei se isso que vai acontecer, mas pelo menos a foto de momento que eu vejo do Flamengo é essa, né? Se eles estão vendendo essa imagem, porque nos bastidores está muito conturbado, está muito pior, a coisa está muito feia, eu não sei, repito, porque eu não tô lá, mas a foto de momento que eu vejo da equipe do Flamengo é esse, tá? E assim espero que o Paulo Souza prossiga. É um cara que, até quando ele chegou, pediu telão, colocou umas regras lá, parecia ser um cara bem intencionado. Ele foi muito elogiado, né? Os treinamentos dele, muito intenso, os jogadores sentindo a musculatura, porque o treinamento era muito pegado. Cara, imagino eu que ele trouxe boas ideias, tá? Boas ideias. Se os jogadores comprarem, e até pelo que a gente viu, o Gabigol jogando um pouco mais recuado, né? Deu muito certo, não jogando lá na frente como centroavante mesmo, 9 de ofício. Você vê que são boas ideias, né? E que existem variações táticas que podem acontecer que o Flamengo, você imaginar que o Gabigol pudesse jogar ali mais como um meia do que como um atacante, cara, isso é inconcebível há um ano atrás. Isso é absolutamente inconcebível. Se essas ideias vieram do Paulo Souza, cara, são ideias muito boas, porque você oferecer variações táticas para uma equipe, pô, a gente viu o Abel Ferreira no Palmeiras, a gente tá vendo o Vitor Pereira no Corinthians. Cara, você vê jogos onde existem variações táticas de jogadores que mudam de posição, de um time que fica com uma linha de 3 zagueiros, passa por uma linha de 4, depois pode voltar para uma linha de 3 de novo. É isso que a mesma coisa, o Paulo Souza tem que fazer a mesma coisa. Tá? Pelo menos pensando no aspecto defensivo, do meio campo para frente, ele buscar opções táticas para eventualmente surpreender um adversário em virtude da forma óbvia como um adversário vai se comportar, como é o caso do Goiás. Cara, isso pode ser muito bom. Cara, eu acho que isso pode render bons frutos. E de novo, não é querendo ser um otimista aqui. Eu sempre falo, eu prefiro ser um otimista do que um pessimista. Mas não é querendo ser otimista e querendo que o torcedor, o rubro-negro que quer a volta do Jorge Jesus, né, não quero que eles tenham calma, né? Até porque eu falei aqui e eu faço coro com muita gente. Se o Jorge Jesus viesse, eu acredito que ele certamente faria um trabalho melhor em muito menos tempo que o Paulo Souza. Mas o Paulo Souza vem enfrentando todas essas turbulências internas, né? Rixas com jogadores. A partir do momento em que e eu falei, eu vou repetir e eu vou ser repetitivo, como diria Mauro Betti. Essa é a figura que eu vejo de momento. Um time que está calejando dessas polêmicas, dessas situações polêmicas, essa rixa com a torcida, que isso tudo vai continuar a acontecer. Mas é um time que parece que está ficando calejado com isso e as coisas vão fluir de uma forma natural. Imagino eu, e pelo menos espero eu, pelo bem, né, não só do futebol rubro-negro, mas pelo bem do futebol brasileiro, pela competitividade do campeonato brasileiro, tá? Falei aqui, passar por alguns resultados. O Atlético Goianiense venceu o Coritiba 2-0. Tá? O Santos tinha mais uma chance aí de encostar no Corinthians, empatou em 0-0 com o Ceará, teve gol anulado, né?
Então o Ceará, mais uma vez, o Ceará é uma pedra no sapato dos paulistas, né? Dos times que estão no topo da tabela, pelo menos, né? Complicou pro Flamengo, venceu o Palmeiras no Allianz Parque, complica pro Santos. Então o Santos mais uma vez, e dessa vez jogando como mandante, mas não na Vila Belmiro, né? Você vê que o fator Vila Belmiro influencia muito no rendimento da equipe do Santos. O Santos ele precisa render mais fora de casa. Jogou como mandante na Arena Barueri, mas foi fora de casa, né? O Santos precisa render mais. Tá? O Santos assim, existe uma diferença muito grande do Santos na Vila Belmiro com o Santos fora da Vila Belmiro. Então a gente começa, pelo menos no aspecto Santos, a gente começa a ver que é uma equipe que tem condições para brigar pela Libertadores? Tem. Mas é um time que não vai brigar pelo título. Precisa provar muita coisa ainda. Naquele momento que o Santos estava ascendendo na tabela, chegou a liderança por alguns momentos, né? Brigando com o Corinthians, aquele momento foi ilusório, se é que a gente pode dizer assim, né? O Santos está pontuando, está fazendo seus pontos, está conquistando pontos importantes para se manter tranquilo ao longo do campeonato. Eu acho que esse é o grande objetivo. É manter uma regularidade, pontuar o máximo possível, e isso o Santos está fazendo para se manter longe de qualquer briga por rebaixamento, como aconteceu ano passado. E aí o Santos vem cumprindo seu papel. Acho que o que a gente vê do Santos é promissor, mas ainda existe um caminho muito longo para que a gente olhe para o Santos e fale, esse time pode brigar por título. Pode brigar por uma Sul-Americana? Eu acho que pode. Porque o time na Vila Belmiro ele é muito eficiente. Né? Ele tende a elevar o nível de atuação de uma forma absurda. Então, você imaginar que o Santos pode fazer um jogo da volta em casa, cara, esse é um fator que pode ser decisivo para o Santos ir avançando na tabela e eventualmente chegar a uma disputa de título. Eu não acho isso um absurdo, né? Mas precisa melhorar o seu rendimento fora de casa, né? Se quiser sonhar com qualquer título que seja essa temporada. O brasileiro eu acho muito distante. Eu não vejo o Santos com condições. Claro que a gente pode ser surpreendido, mas eu acho que existe um longo caminho ainda e neste momento eu não vejo o Santos em condições de brigar pelo título brasileiro. Agora, uma Sul-Americana eu acho bem possível, né? Até pela campanha que já vem fazendo, eu acho que, e ainda se conseguir ter essa vantagem de fazer o jogo da volta na Vila, isso pode ser um fator importante e decisivo na campanha do Santos aí, que é importante porque o Santos precisa não só consolidar um trabalho, tá? Arrumar a casa, mas precisa dessa grana toda, né? Que vai chegando em virtude de ficar mais alto na tabela do Campeonato Brasileiro, de ir avançando nas competições. Então, acho que esse trabalho do Fabian Bustos é muito bom e vai render uma grana muito boa para a equipe santista, que pode ajudar bastante no Santos. E aí, para uma pretensão para a próxima temporada. Para essa temporada, eu acho que é uma temporada de consolidação de trabalho. E na próxima temporada, sim, né? Pensar em brasileiro, eu acho que mesmo na próxima temporada ainda é muito longe. Mas é você começar a ter ambições de disputar as Copas, né? Aí eu acho totalmente possível, eu acho totalmente plausível, mas neste momento acho cedo. Falo de Sul-Americana, mas acho cedo, né? A gente tem que ver a evolução. São times que, assim, o Santos é uma equipe que, assim como tantas outras, vai sentir a sequência do calendário, até porque disputa várias competições. E aí a gente vai ver como é que essa equipe vai se comportar em virtude do cansaço físico e mental, como gosta de frisar o Abel Ferreira. É uma coisa que eu sempre falei aqui, o aspecto mental, né? O desgaste mental. O físico às vezes não é tanto, mas o desgaste mental ele pesa demais, né? E é uma coisa que o Abel Ferreira vem apertando essa tecla, e é algo que aqui no podcast eu sempre falei sobre isso. É algo que ninguém tá vendo, a questão psicológica a gente não vê. Mas o desgaste mental ele pesa muito. Trabalha você aí 2 dias seguidos, 9, 10 horas por dia, você vai ver no terceiro dia mentalmente, fisicamente você consegue aguentar, mas mentalmente seu cérebro não tá funcionando, você não consegue pensar. Vão perguntar pra você, quanto é 1 mais 1? Você vai demorar 5 segundos para responder. Esse é o tal do aspecto mental. E um jogador, em jogo de futebol, que você tem que tomar decisões rápidas, para dar um bote numa bola, para ter uma jogada de criatividade, pô, isso pesa demais, né? Isso faz muita diferença.
Juventude e Palmeiras, 3-0, grande resultado do Palmeiras. Palmeiras que vence fora de casa, o Juventude, inclusive com direito a elogios aí do Abel Ferreira pro gramado, né? Do Alfredo Jaconi, criticou a arbitragem, disse que tem um problema com esse árbitro, né? Com o árbitro da partida. O Abel Ferreira está suspenso para o próximo jogo, que ele falou que o árbitro é fraco, né? O quarto árbitro ouviu, avisou o árbitro principal e o Abel falou, cara, se ele ouviu, ele tá certo, né? Chamei ele de fraco, tem que me dar cartão mesmo. Mas ele disse que tem problemas com esse árbitro, né? Então, deixa eu só acreditar. Eu acho que é importante uma coisa assim, eu concordo, eu sempre falei aqui, eu concordo parcial com o Abel, dessa questão dele falar, o árbitro não é profissional. Eu falo assim, várias vezes aqui no podcast, né, sobre a questão do profissionalismo da arbitragem, e tem muita gente que fala, muitos comentaristas falam, inclusive o Mauro César Pereira, fala, eles não são amadores, eles são profissionais, eles recebem por isso, e alguns ganham muita grana com isso, né? E eu concordo também, eu não, assim, depois de ouvir as cifras que alguns árbitros ganham, inclusive levantado aí pelo programa da Jovem Pan que o Mauro César participa, eu fiquei espantado. Eu não sabia que o árbitro ganhava tanta grana para apitar alguns jogos, né? E são profissionais, sim. Agora, se o cara quer levar outra profissão, óbvio que ele precisa, né? Porque você não vai apitar jogo toda semana, apesar da grana ser a grana ser muito interessante. A questão do profissionalismo da arbitragem que eu digo, acho que são profissionais porque eles recebem bem para isso. Mas a questão é de você realmente ter um vínculo empregatício, né? Como o jogador tem com o clube. Você ter um vínculo empregatício, com direito a carteira de trabalho, né? Enfim, possíveis benefícios da CBF. É nesse aspecto que a gente fala, né? Se tivesse tudo isso, aí eu diria assim, aí é 100% uma categoria profissional, e se o cara ele comete erros, ele comete gafes, aí ele tem que ser punido. Tem que ser punido de forma exemplar. Por isso que eu sempre falo aqui, se o jogador xinga o árbitro, ele toma um gancho de várias partidas mais multa, né? Agora, se a arbitragem prejudica um jogo, uma arbitragem ruim que decide o resultado de uma partida, cara, assim, por que esse cara não pode tomar uma multa ou um gancho, né, pra ficar... Gancho eles tomam, né? Mas por que os caras também não podem tomar uma multa, não pode tomar um processo? É isso, porque se doer no bolso, o cara vai, pô, eu preciso me reciclar, eu preciso melhorar. Se ficar suspenso, o cara tem um outro emprego e fala, vou ficar no meu outro emprego, quando puder voltar a atuar, eu vou voltar a atuar e tirar uma grana extra, né? Então, por isso que eu digo, assim, nessa questão do profissionalismo da arbitragem, é nesse ponto, mas que os caras ganham muita grana com isso, os caras ganham grana por isso, e que deveriam apitar melhor, isso eu também concordo. Agora, enquanto não houver nenhum tipo de punição em relação a isso, os caras simplesmente vão ficar fora, né? Tô suspenso por 2 jogos, vou seguir com a minha vida, fazendo meu trabalho, e quando passar 2 semanas eu volto a apitar, né? O cara não melhorou em absolutamente nada. Então, acho que se doer no bolso, se doer de alguma forma, o cara vai se mexer. Pô, eu preciso me atualizar, eu preciso tomar um certo cuidado, né? Eu preciso estudar mais, preciso me condicionar mais. E aí o cara, né, volta de uma suspensão, o cara volta mais ligado, sabendo que ele não pode cometer alguns erros. E que erros vão acontecer? Isso vão acontecer. Até por isso o árbitro de vídeo está aí. Né? Mas, enfim, não estou dizendo que o árbitro prejudicou o Abel Ferreira de forma alguma. Diz que chamou o árbitro de fraco, né? Deveria ter sido até expulso, na minha opinião. Chamar o cara de fraco é algo que o Abel, ele mesmo fala, né? Que ele se cobra para não cometer esses erros. Ele precisa melhorar muito nisso, né? Ele já falou sobre isso e parece que ele não consegue melhorar, né? Ele precisa fazer algum tratamento. Porque ele exagera, ele passa do tom várias vezes, né? Ele toma muito cartão amarelo, ele é expulso muitas vezes, ele precisa melhorar muito. E ele já falou sobre isso. Ele precisa melhorar. Isso é uma coisa que ele precisa melhorar bastante, porque ele deixa o Palmeiras em condições ruins. Ele não poder atuar numa partida, ele deixa o Palmeiras prejudicado. Por exemplo, ele vai pegar próxima rodada o Santos na Vila Belmiro. Ele não vai estar lá. O Palmeiras pode ser muito prejudicado pela essa falta do Abel Ferreira, né? Na questão da visão do jogo, das opções táticas, né? Então complica. Mas foi uma grande vitória. O Palmeiras que deixou escapar pontos importantes no início,
derrota pro Ceará, um empate com o Goiás, consegue uns 3 pontos fora de casa, muito importante, tá? Que colocam o Palmeiras na vice-liderança de momento, né? Então você vê que 2 vitórias consecutivas já dá um outro panorama, né? E mesma coisa vai acontecer com o Flamengo. Se o Flamengo engatar 2 vitórias consecutivas, já dá outro panorama, né? É outra visão do campeonato, né? Volta de vez para a briga aí para entrar no hall dos favoritos, né? Já é um dos favoritos, eu ainda acho que é, mas entra de vez, né? Nesse time dos favoritos, né? Do Campeonato Brasileiro. Então, grande vitória do Palmeiras, tá? Era importante vencer esse jogo fora de casa para recuperar pontos perdidos, porque na próxima rodada vai ter uma parada muito difícil, que é enfrentar o Santos na Vila, sem o Abel Ferreira, e um Santos que rende muito jogando na Vila Belmiro, tá? O Santos tem, para mim, um certo favoritismo, apesar do Palmeiras, da organização do Palmeiras. O Santos tem um certo favoritismo, sim, porque na Vila é um time que rende muito, tá? Faz muita diferença, e tem a questão da torcida única também, tá? Seguir aqui, América e Botafogo, 1-1, Botafogo, tanto o Botafogo quanto o América, 2 equipes que a vitória seria interessante para seguir na cola dos líderes, tá? O Botafogo é o 5º colocado, tá ali no G6, né? O América, se vencesse, entraria ali naquele pacotão, né? Então, o empate, pensando nas pretensões, né? Óbvio que neste momento eu não vejo nenhuma das 2 equipes brigando por título, mas pensando assim, na briga pela liderança de momento, né? Não foi bom para ninguém. Não foi bom para ninguém, ainda mais pensando aí numa briga pela Libertadores. O empate não foi agradável para nenhum dos dois, mas os 2 times seguem em situações bastante confortáveis na tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Cuiabá Internacional 1-1, tá? Caramba, gaguejando aqui, o Mano Menezes, mais uma o Mano Menezes com o Internacional. Eu tô olhando aqui e vendo outros jogos. O Mano Menezes com o Internacional, mais um empate, né? Mais um empate no Campeonato Brasileiro. Tá engatando uma sequência de empates. Evolução, a gente ainda não vê, tá? A gente ainda não vê evolução. Eu acho que ainda precisa de um tempo, né? Chegou recentemente, não teve pré-temporada, ele pegou o bonde andando. Era uma metodologia de trabalho totalmente diferente. Era um gringo, né? Um jeito de trabalhar e de pensar que deve ser totalmente distinto do Mano Menezes. Então, evolução, se vê? Não vê. Não se vê a evolução ainda. Mas é o que eu falei, a gente vê consistência, né? Consistência de nível mediano, sim. De nível questionável, pode ser. Mas a gente vê consistência, né? Não é como o Cacique Medina, que nos últimos dias de Cacique Medina eu dizia, cara, assim, você vê consistência para pior, né? Cada jogo que passa, você parece que vê o Inter evoluindo, né? Não evoluindo, evoluindo. Então a consistência era para baixar o nível, né? Então assim, chamava muita atenção, era algo que precisava mudar alguma coisa muito rápido, né? E pelo menos com o Mano Menezes, apesar da sequência de vitórias, que o torcedor obviamente não gosta, né? Mas é consistência. Assim, eu acho que houve uma empolgação inicial, né? Com algumas vitórias, né? Gol do alemão, parecia que tinha encontrado o centroavante que precisava. Foi só um momento de euforia, talvez até inflamado aí pela aposentadoria do D'Alessandro, né? Depois que passa aquela afobação, aquela euforia, aquele êxtase, né? Aí o time volta ao normal, o trabalho volta à normalidade, e aí talvez o Internacional de momento, né? Esse é o nível que pode evoluir, eu acho que pode, né? Acho que pode, mas é um trabalho que está começando, não tem nem como cobrar, né? Não tem como... precisa dar uma resposta rápida. Precisa, mas não dá para achar que isso vai acontecer num poucos dias de trabalho. Eu falei, repito, houve uma empolgação inicial. E aí, o torcedor se empolga, acha que já vai brigar por título. Não, esse é o Internacional de momento. Um time que errou no seu planejamento, precisou abrir mão de um treinador estrangeiro, trouxe um brasileiro e agora
tem que ter paciência. Você dá continuidade do trabalho e eu falo, assim, se falei, vou repetir e consistência pelo menos a gente vê, né? Evolução ainda não, mas pelo menos é um time consistente. Tem que melhorar? Tem, mas eu acho que com o tempo, né, com a sequência de trabalho, ganha confiança, aí eu acho que a evolução ela vai acontecer. Não vejo o Inter neste momento um time para brigar nem por Libertadores, tá? Mas em virtude do campeonato, o Inter, por exemplo, já não está na Copa do Brasil. O Inter, em alguns momentos, vai ter semanas livres para trabalhar. Quando outros estiverem jogando a Copa do Brasil, o Inter vai estar trabalhando, treinando. Isso pode ser um fator decisivo, tá? Para o Inter, dependendo do que acontecer com outros concorrentes, né? A brigar pela Libertadores, porque o título eu acho totalmente fora de questão ainda, tá? A menos que alguma coisa, uma virada aconteça do nada, tá? Do nada não, mas à medida que o trabalho evolua. Não vejo o Inter em condições de brigar pelo título. Agora, Libertadores, pode ser, mas eu acho que ainda está longe. Mas esse fator de estar fora da Copa do Brasil pode ajudar bastante a equipe colorada, tá? E para o Cuiabá, o empate também não foi legal. Tá? O Cuiabá é o primeiro time aí fora da zona do rebaixamento, mas tem 8 pontos, né? O Atlético Goianiense tem 6, é o primeiro time no Z4, tá? Já vou falar do clássico majestoso, tá? Atlético Paranaense e Avaí, 2-1 Atlético Paranaense, né? O Avaí teve aquele momento fantástico, né? Chegando no topo da tabela, inclusive teve rodada anterior, se eu não me engano, se vencesse, igualaria em pontos com o Corinthians, né? Teve toda essa empolgação e agora a gente começa a ver a realidade, né? É um time que aproveitou o início de campeonato para pontuar. Acho isso muito importante. Isso pode fazer diferença para o Avaí se manter no campeonato, se manter na Série A. Esse início de campeonato brasileiro, isso pode ser preponderante. Tá? Ganhar na Arena da Baixada é realmente muito complicado, mas eu acho que agora a gente começa a ver o Avaí de verdade. Assim, um time que vai ganhar alguns jogos, né? Vai perder fora de casa. Né? Vejo um time em condições de se manter na Série A, não digo com uma certa tranquilidade, mas com uma certa consistência, se conseguir manter essa empolgação, se aproveitando de equipes que estão cansadas, de equipes que estão disputando as competições. Esse início eu acho que pode ter sido decisivo para o Avaí. Que é cedo? Eu acho que sim. Até por ter voltado da Série B, é natural que a gente coloque o Avaí como um dos times que vão brigar para não cair. E ainda se mantém nesse status. Estamos na 7ª rodada ainda, né? Tá muito cedo. Então, acho que dá tempo ao tempo. Acho que aproveitar, repito, este momento que outras equipes disputam outras competições, arrancar pontos importantes dos seus adversários, porque esse início pode ser decisivo, tá? Para o Avaí ter uma vida tranquila na Série A. Tá? Fortaleza e Fluminense. O Fortaleza perdeu por 1-0. O Fluminense chegou a fazer 2 gols. O gol do Cano foi impedido, né? Foi marcado impedimento. E mais uma derrota do Fortaleza. Tá? O Fortaleza está destoando de todos os outros. Tá? O Ceará, que é o vice-lanterna, tem 5 pontos. O Fortaleza tem 1. Tá? O Fortaleza, se vence um jogo, chegaria a 4. Ainda ficaria na lanterna, precisando de mais uma rodada para passar o rival estadual, né? Você vê, o momento é bizarramente bizarro para as duas equipes cearenses, né? Vem fazendo campanhas interessantes em outras competições e deixando o Campeonato Brasileiro passar. Eu acho cedo falar isso, mas eu já falo aqui, tá? Me arrisco a dizer já, o Fortaleza, o Ceará ainda não. Porque o Ceará está a 1 ponto do Juventude e do Atlético Goianiense, que são equipes que estão na frente, né? No Z4. São equipes que dão 6 pontos, né? O Atlético Goianiense e o Juventude. 6 pontos, o Ceará está com 5. Uma vitória, o Ceará passa os 2, né? Chegaria a 8 pontos e empataria com o Cuiabá e o Goiás, né? Uma combinação de resultados. E uma rodada o Ceará já sairia. Mas o Fortaleza, repito, eu acho muito cedo falar isso, mas eu já coloco o Fortaleza como uma das equipes que vão brigar contra o rebaixamento nessa temporada. É a 7ª rodada, o Fortaleza tem apenas 1 ponto. A gente viu o que aconteceu ano passado. O São Paulo foi vencer na 10ª rodada, se não me engano,
né? O Grêmio também demorou bastante para conseguir um resultado favorável. Então, até por estar disputando outras competições e dando atenção especial para outras competições, o Fortaleza, para mim, neste momento, já é uma das equipes que vão brigar contra o rebaixamento. Não vou dizer que vai cair, mas teve um exemplo forte, 2 exemplos fortes no ano passado, né? Tanto o Bahia quanto o Grêmio. Eu cito essas 2 equipes que são equipes economicamente estruturadas, tá? Com um departamento de futebol razoavelmente estruturado, organizado, e eles caíram. Então eu acho que teve um exemplo muito bom ano passado, o Fortaleza está ignorando, tá? Pelo menos essa é a visão que eu tenho, pelos resultados. O Fortaleza está ignorando vários sinais de alerta, que está todo mundo falando em todos os programas esportivos, eles estão deixando o bonde passar, e eu já cravo aqui neste momento que o Fortaleza é uma das equipes que vão brigar contra o rebaixamento. Porque eu acho que, é meu feeling, tá? Assim, eu acho que o Fortaleza vai se classificar para o mata-mata da Libertadores. O Fortaleza, em virtude do sorteio da Copa do Brasil, pode avançar para uma próxima fase. Então vai ficar focado ainda nas Copas, nas competições de mata-mata. E o Campeonato Brasileiro vai ficando. Tá? Então, para mim, a equipe está ignorando vários sinais de alerta. Né? E, sim, eu defendi bastante o Fortaleza e o Ceará durante as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Agora não defendo mais, eu acho que já é irresponsabilidade, tá? E se tiver que ser rebaixado por irresponsabilidade, que assim seja, porque eu falei e repito, a gente já teve exemplos no ano passado, as equipes ignoraram, negligenciaram, depois não adianta reclamar de arbitragem, reclamar que teve gol anulado, que teve pênalti, teve gol impedido marcado, que teve pênalti não marcado, foi prejudicado, porque assim, são 38 rodadas. Em 38 rodadas não é possível, tá, que a arbitragem te atrapalhe em todas as rodadas. Tá? Você não fez o seu papel, né, deixou passar, e aí no final, cara, a conta chega. Tá? A conta pode chegar. Eu torço para que não, mas a conta pode chegar. E neste momento eu falei, eu acho cedo falar isso, e eu não digo isso com alegria no coração, não. Mas eu vejo o Fortaleza hoje como uma das equipes que vão brigar para não cair. Até porque tem apenas 1 ponto em 7 rodadas. O rendimento, o aproveitamento do Fortaleza até agora na Série A não é nem de 6%. Tá? O Ceará, que é o vice-lanterna, o Ceará tem quase 28% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Então você vê, olha a diferença. O Fortaleza não tem nem 6% de aproveitamento, o Ceará tem quase 28%. É muita diferença. Tá destoando muito a campanha do Fortaleza do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu já tô cravando. Tá? Não digo isso com alegria, mas está negligenciando. E é o que eu falei no final, a conta chega. E aconteceu ano passado, tá sendo ignorado. Né? Então, enfim, vamos seguir, falar do clássico majestoso. 1-1, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. O São Paulo foi muito bem, boa parte do jogo, abriu o placar, gol do Caleri, teve mais chance de ampliar o marcador. O Cássio salvou o Corinthians algumas vezes, pelo menos acho que umas 2 chances muito boas do São Paulo. O Cássio foi gigante. E a crônica do futebol, a máxima do futebol, que é a de quem não faz toma. O São Paulo recua suas linhas, o Corinthians se aproveita desse momento, chega em igualdade. O São Paulo até teve a chance mais no final do jogo com o Igor Gomes de conseguir voltar à frente no marcador, mas não conseguiu. Tá? E aí no final o Corinthians esqueceu na partida. Segundo tempo o Corinthians foi crescendo, chegou ao gol. E eu acho que assim, até pelo que foi a partida, acho que o empate ficou justo, tá? São Paulo foi melhor num contexto geral, pelas oportunidades criadas, sim. Eu acho que de uma forma geral o São Paulo criou mais, ele ofereceu mais perigo. Tá, mas até por ter diminuído bastante o seu rendimento no segundo tempo, ter deixado o Corinthians crescer muito no jogo, eu acho que o empate foi de bom tamanho, foi merecido. É um tabu que é mantido. Tá? O São Paulo não vence na Neoquímica Arena e nesse ano nem vai vencer, a menos, né, que um cruzamento aí numa Copa do Brasil,
né? A menos que aconteça um possível cruzamento na Copa do Brasil, não há qualquer possibilidade do São Paulo essa temporada sonhar em quebrar o tabu na Neoquímica Arena, tá? Então o tabu se mantém, segundo turno vai ser no Morumbi, né? Então a escrita se mantém. Agora sim, tem um fator positivo pro lado do Corinthians, que é a manutenção do tabu? Tem. Mas tem um aspecto negativo que o Vitor Pereira não venceu nenhum clássico paulista até hoje. A gente dava um respaldo, inclusive ele mesmo falou sobre isso, eu não tive um clássico em casa ainda. Ele fez esse clássico em casa. Ele foi dominado pelo São Paulo durante boa parte do jogo, né? E aí o empate, repito, eu acho que foi até justo pelo contexto da partida, mas poderia ter saído derrotado tranquilamente, né? Não fosse boas defesas do Cássio, o São Paulo poderia ter terminado o primeiro tempo com 2 gols, até 3 gols, não seria nenhum absurdo dizer isso, né? Então, mais um clássico do Vitor Pereira, mais um jogo que o Vitor Pereira não, mais um clássico que o Vitor Pereira não consegue o resultado positivo que é a vitória, né? Então, eu acho que o torcedor não está contando com isso, até porque o tabu foi mantido. Isso é o mais importante. O Corinthians segue líder da competição, mas vai chegar um momento que o torcedor vai perder a paciência com isso, tá? Se o Corinthians eventualmente perde a liderança, pega um clássico na Neoquímica Arena e não vence de novo, o torcedor vai perder a paciência, tá? Porque essa liderança de momento, ela é ilusória, só que o torcedor gosta de se vender essa ilusão, né? O torcedor tá achando que o efeito de 2017 vai repetir e é tudo legítimo. Eu já falei aqui, esse time do Corinthians tá me lembrando 2017, porque tá todo mundo falando, é um time meia boca, um time que não joga um bom futebol, mas tá ganhando, tá pontuando. Só que, assim, acho que você tem. Futebol tem muita mística, tem muita superstição. Acho que isso é ok. Mas tem que ser responsável, né? Tem que ser responsável na hora de se vender essa ilusão. O torcedor está, obviamente, se vendendo essa ilusão depois que alguma equipe, penso o Palmeiras, que é o vice do momento. Se o Palmeiras passa o Corinthians e no próximo clássico Corinthians e se manter assim, né? O Corinthians não líder e o próximo clássico o Vitor Pereira empata ou perde, aí o torcedor vai perder a paciência, vai começar a cobrar, porque aí já deu tempo, né? No início, dá pra dizer, tá começando agora. Aí veio outra, a gente deu outra colher de chá. Não, só fez clássico fora de casa. Agora não tem mais essa desculpa, ele já tem tempo de trabalho, ele já tem sequência, ele já teve tempo de conhecer o elenco, de rodar o elenco, de conhecer o futebol brasileiro, de entender as rivalidades paulistas e mais um clássico, mais uma partida sem vitória, né? Então, importante, assim, que eu falei, o torcedor não cobra porque o tabu foi mantido para cima do São Paulo e o Corinthians segue líder, mas em virtude da forma como o campeonato evoluir, essa paciência pode acabar. Por quê? Porque o Corinthians joga outras competições. O Corinthians... mas o Palmeiras também está jogando Libertadores e Copa do Brasil. Também, mas entenda que o momento do Palmeiras é totalmente diferente. O momento do Galo, para mim, também é diferente. O momento do Flamengo também é diferente. Por quê? É questão de elenco, principalmente. O elenco que joga, apesar da comissão do Galo e do Flamengo ter mudado, comissão técnica, o elenco joga junto há mais tempo. E o elenco individualmente tem mais qualidade. Por isso que eu digo, assim, se achar que o Corinthians vai brigar por título, eu acho um direito legítimo acreditar na superstição e tudo mais. Mas tem que ter responsabilidade, né? As equipes que a gente coloca como favoritismo, elas têm vantagem em relação ao Corinthians, principalmente o que eu falei, na relação do elenco, né? Um time que tá jogadores que estão jogando junto há mais tempo, que se conhecem bastante, apesar da comissão técnica ter mudado, o Corinthians também mudou. Então são caras que estão há mais tempo junto e que, repito, individualmente, tá? Tem mais qualidade e vivem um momento melhor, tá? Apesar do Galo ser o quarto colocado, individualmente os jogadores vivem um momento melhor que os jogadores do Corinthians. O Flamengo, apesar de ver um clima conturbado também, individualmente, mesmo com todas as adversidades, o momento desses jogadores é muito melhor. E com o Pedro voltando a fazer gols agora, ganhando confiança, o Flamengo tende a melhorar, né? Então,
assim, é que eu falo, dá para festejar, dá para comemorar, dá para celebrar, mas tem que ser com muita responsabilidade, tá? A sequência do Corinthians ajuda, é favorável, o Vitor Pereira pode manter a liderança, o Corinthians pode manter a liderança e até abrir em pontuação, até porque o Palmeiras enfrenta o Santos na Vila Belmiro, torcida única, um Santos que costuma render mais jogando na Vila, então o Palmeiras eventualmente pode perder e o Corinthians pode vencer do América Mineiro? Sim, isso tudo pode acontecer. E o Corinthians abrir mais pontuação. Agora, à medida que os campeonatos vão avançando e o Corinthians avance nas competições, eu não vejo o Corinthians em condição de manter a liderança e uma gordura de pontos razoável a ponto da equipe sonhar com o título brasileiro. Tá? Tem que ter responsabilidade. Eu acho que, repito, tem que comemorar, tem que curtir o momento, sim, mas com muita responsabilidade, porque é meio ilusório. Assim, eu não quero ser o cri-cri, né? Senão o torcedor vai falar que a gente é anti, né? Mas eu acho um pouco ilusório esse momento, tá? Porque o Corinthians tá conseguindo resultado, sim, mas o Corinthians não rende muito bem. O futebol apresentado pelo Corinthians muitas vezes é questionável. E o Cássio se machucou, né? Quanto tempo vai ficar fora o Cássio? Eu não sei. Tem uma luxação no ombro, né? Ele sentiu ali numa das defesas. Então, aliás, deixa eu abrir aqui a página do Timão. Vamos ver se eu consigo pegar aqui pescar alguma notícia sobre o Fábio. Tá? Ver se eu vejo aqui. Questão do Rafael Ramos. Tá? O presidente do Willian Monteiro Alves diz que apoia o jogador, né? Que vai aguardar as investigações sobre a questão do caso de racismo. Luxação do Cássio aqui. Não tem notícia ainda de quanto tempo ele pode ficar fora. Se foi algo leve, se foi algo mais sério, ainda não tem. Então, é complicado, porque assim, o Cássio está vivendo um bom momento agora, né? O goleiro que entrar no lugar dele vai dar conta do Ricardo, porque assim, em várias partidas, a gente pegar a partida contra o Boca e o São Paulo, 2 partidas recentes, não fosse o Cássio, o Corinthians poderia ter perdido. Né? Poderia ter perdido. Então, o cara que entrar vai dar conta do recado? Vai ter o mesmo rendimento? Porque tá muito bem, né? E outra coisa do Corinthians, né? O Roger Guedes é um cara que tecnicamente ele é de mediano para cima. Ele não tá jogando. E o Vitor Pereira falou sobre o Roger Guedes. Disse que é um cara que não tá entregando nem em jogo e nem em treino. Por isso que ele não colocou. Ele não sente confiança de que o atleta pode entrar e pode fazer diferença no jogo. É basicamente isso. Ele não vê, não estou dizendo que está faltando vontade do jogador, profissionalismo, nem nada disso. É que pelo momento que vive o atleta, pelo que ele vê das vezes que o Roger entra em campo e no treinamento, ele não vê o atleta com confiança suficiente para entrar numa partida e arrebentar e fazer a diferença para o Corinthians. Que é isso que ele precisa nesse momento. Se o jogador tecnicamente não está bem, mas ele deixar tudo dentro de campo, aí é uma coisa. Porque no momento, num lapso, num momento de brilhantismo, ele pode fazer a diferença. Agora ele não está sentindo essa firmeza no Roger Guedes. Essa é a palavra, né? Ele não está sentindo firmeza no Roger Guedes. Então, assim, é um jogador que poderia... É um jogador que compõe o elenco e que tem muita qualidade? Mas ele não está nem entrando. Ele nem entrou nesse jogo, por exemplo. Então, por isso que eu digo, assim, a questão do elenco do Corinthians... Ela é um problema muito mais complicado do que, por exemplo, você pensar do Flamengo, do Galo e do próprio Palmeiras. Que esses times, mesmo rodando o elenco, individualmente tem muito mais qualidade. O Flamengo jogou com o Pablo e Rodrigo Caio. Você vê que é outro panorama. Assim, a vida do Paulo Souza muda completamente com uma zaga confiável. E aí você imagina, volta Marinho, volta Vitinho, né? Cara, esse Flamengo tende a subir o nível naturalmente. Naturalmente. O Corinthians vai brigar, vai ser um time que vai jogar na raça a grande maioria dos jogos. Isso é uma coisa boa? Sim, porque né, a gente não via raça no Corinthians do Silvinho, por exemplo. Via jogando em casa só, não é o que mais fora de casa não.
Agora a gente vê um time raçudo, um time, se falta técnica, sobra vontade, que é uma coisa que o Vitor Pereira falou. Mas se contar com isso todos os jogos, é complicado. E assim, pensando na sequência, na próxima rodada, que eu falei, o Palmeiras tem uma tarefa difícil, mas o Palmeiras gosta desses jogos difíceis, né? Esse time do Palmeiras faz uma mobilização para esse tipo de jogo. A gente vai enfrentar os caras fora de casa, é torcida única, os caras jogam muito aqui. Então é uma mobilização e é um clássico, né? O Palmeiras encara isso de uma forma diferente. Por assim, o Santos eu vejo como favorito, sim. Mas se o Palmeiras sair com uma vitória, não é um absurdo, porque é um time que gosta desse tipo de jogo. Sim, é um ambiente diferente, é um clima de mata-mata, é como se fosse uma final. E esse time gosta desse tipo de jogo. Jogo complicado, né? Jogo que exige tecnicamente e mentalmente do atleta. É isso que o Palmeiras gosta. O Palmeiras se alimenta muito disso, né? Então, se o Corinthians vence, o Palmeiras vence, o Palmeiras segue na cola, né? Por isso que eu digo, uma liderança de momento, é bacana, tem que aproveitar, sim, mas ela é um pouco ilusória, tá? Porque pra gente dizer que o Corinthians pode brigar pelo título, e eu já falei aqui, olha, esse Corinthians tá lembrando 2017, ninguém tá dando nada, tá lembrando 2017, aí quando for ver vai ser tarde, né? Que foi o que aconteceu naquele ano, mas o problema é que assim, você não vê evolução, né? Assim, evolução você vê, né? Mas, cara, assim, você vê partidas de boas atuações, isso em nível técnico, tá? Porque na raça sobra, tá? Mas em nível técnico, você não vê repetição de boas atuações do elenco como todo e de alguns jogadores, principalmente aqueles que a gente chama de os medalhões, né? Renato Augusto, William, por exemplo. A gente não vê uma sequência de boas atuações. Então o Corinthians vai jogar sempre na raça. E jogar sempre na raça isso exige mentalmente muito mais, cara. Até quanto que esses atletas vão conseguir manter essa saúde mental, né? Porque uma hora cansa, né? Uma hora cansa. Vários jogos, viagens longas, né? Jogo após jogo, você tem que ficar se mobilizando, se pilhando para fazer isso. Uma hora você vai cansar, né? Por isso que essa é a minha preocupação. Agora, assim, quem curte o momento, os outros estão deixando escapar pontos, o problema é dos outros. Se isso lá no final reverter em título, que ótimo, né? Que bom pro Corinthians. Mas que neste momento começa a preocupar, porque o Palmeiras está subindo de rendimento. O Atlético tende a subir. O Flamengo, para mim, eu acho que vai subir com alguns jogadores saindo do departamento médico. Isso começa a preocupar no aspecto de que assim, o Corinthians não vai sobrar mais da forma como vinha sobrando. Porque se os outros estavam vacilando, os favoritos estavam vacilando, agora eles não estão vacilando mais. Tem uma sequência boa o Corinthians pela frente? Tem. Isso pode ajudar bastante. O Corinthians pode ganhar todos os jogos na sequência. Mas e depois? Né? E depois, quando os favoritões ganharem consistência, começarem a ganhar jogos sequência, aí o Corinthians, eu tô dizendo isso porque eu não acho que o Corinthians vai sobrar, entendeu? Eu não acho que o Corinthians vai sobrar em pontuação. Mas é importante, assim, é uma coisa que eu e todo mundo fala. É mais legal você arrumar a casa, né, jogando mal e ganhando do que você arrumar a casa jogando mal e perdendo, né? Então isso é muito bom pro Corinthians. Enfim, gente, uma tabela, uma rodada que termina aí com o Corinthians na liderança, o Palmeiras, né? Os rivais paulistas ali no topo e o São Paulo, cara. E o São Paulo, assim, bem interessante, né? Se algumas rodadas atrás eu dizia que tava o Corinthians, o Santos e o São Paulo, né? E o Palmeiras estava até fora do G6, agora tá lá, né? O trio de ferro paulista, tá? Corinthians, Palmeiras e São Paulo, curiosamente, né? Os três grandes paulistas da capital, tô falando todo respeito ao torcedor santista, seis grandes paulistas da capital, tá? O Santos é gigante também. Eles estão lá no topo, tá? E o Santos está na sexta colocação. Então, quatro dos grandes paulistas ali nas 6 primeiras colocações, né? Uma coisa bastante interessante, porque Corinthians, treinador português, Palmeiras, treinador português,
Santos, treinador argentino. Só o São Paulo com um treinador brasileiro, o Rogério Ceni, tá? Que joga, que tem a mentalidade semelhante aos treinadores portugueses, né? De rodar o elenco, de variar opções táticas. E não por. Assim, não tô querendo dizer que. Não tô querendo dizer que isso é fator decisivo para esses times estarem liderando. Mas você vê que pode ser uma nova tendência, né? Não precisa ser estrangeiro, mas você ter um treinador que vê o jogo de uma forma diferente, que muda aspectos táticos em virtude do adversário, em virtude do contexto da partida, pô, isso te permite uma flexibilidade jogo após jogo que te coloca numa situação de topo de tabela, né? Então essas três lideranças eu não acho que é por acaso, tá? São times que rodam o seu elenco e que variam o jogo taticamente em virtude do contexto da partida e do adversário. Assim, vamos jogar contra o o Corinthians, no caso do São Paulo. A gente vai jogar assim, os 90 minutos. Não, isso não existe mais, né? A gente vai jogar assim, opa, fulano mudou de posição, muda a zaga. Eram 3 zagueiros, agora eu quero uma linha de 4, né? Opa, Ciclano foi substituído, volta a linha de 3, né? Linha de 3 zagueiros. Então você vê assim, é um jogo que é modulado em virtude do que o adversário tá. Uma guerra tática bastante interessante. E por isso que eu falei, não acho que é coincidência essas 3 equipes estarem liderando o Campeonato Brasileiro nesse momento, que é cedo, é óbvio que é cedo, é a 7ª rodada. A gente vai para 8, tem 38 rodadas, né? Mas esse início é bastante interessante, porque todo mundo disputando várias competições e essas equipes liderando, mostram que são equipes que estão gerenciando e jogando o jogo da forma como tem que ser jogada, né? Isso é bastante interessante. É isso, gente. Por hoje eu vou finalizar. Era para ser um podcast rápido já. Quase 1 hora aqui, cara. Se eu não vou falar de partida após partida, eu vou falar da situação de tabela. Aí vai passando, você vai falando sobre a situação de um, situação de outro, e aí, quando vai ver, já foi aí quase 1 hora. Mas acompanhar a rodada de Sul-Americana e de Libertadores, tá? Última rodada da fase de grupos, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Rodada que pode ser bacana para umas equipes, né? Não tão bacana para outras equipes. Tá? O Bragantino vai seguir na briga pela sua classificação. O Flamengo na busca de uma consistência e na busca pela paz do Paulo Souza no comando técnico. O Palmeiras que busca a melhor campanha da história da fase de grupos. Fortaleza que vai em busca da sua classificação também para o mata-mata. O América que, apesar de difícil, busca uma vaga na Sul-Americana. O Atlético Mineiro que está mirando aí uma boa colocação geral. E assim vai, né? Assim vamos. O Atlético Paranaense também sonhando com a classificação. Corinthians sonhando com a liderança do seu grupo. E na Sul-Americana também. O São Paulo já está tranquilo. Os outros brasileiros vão em busca. Situação do Fluminense bastante difícil, mas precisa de uma combinação de resultados bastante generosa. Mas é isso, tem que acreditar, né? Não fez o que deveria ter feito, agora chega na última rodada com chance, sim, tem que acreditar até o fim, né? Vai entregar? Né? Vai espalhar a farofa? Não, busca, né? É isso, gente. A gente vai acompanhar dia após dia e aí a gente vai voltando e vai gravando mais podcast para vocês, tá certo? Gente, obrigado, valeu demais. Ótima semana para todo mundo, um forte abraço e até esses jogos das competições continentais. É isso, por agora eu finalizo e tchau.